Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início ao culto que chamamos culto de oração e, no entanto, além das orações, das intercessões, nós estamos fazendo as exposições na carta de Paulo aos Efésios. Estamos fazendo aí o revezamento entre pastor Júlio Henrique, pastor Jean Machado e eu. Então, nós vamos dar início com uma oração. Eu peço a fineza para que você curve a sua fronte, feche teus olhos e vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela bênção de estarmos juntos nesta noite para adorá-lo, para glorificá-lo, para buscarmos a tua presença, Senhor Deus, e ouvir a tua voz. Nós suplicamos-te, ó Pai, que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, apague, Senhor, as nossas transgressões, nos cubra com teu sangue precioso e abençoe, ó Deus, a ministração desta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, abençoe todos os atos deste culto, as orações, os louvores, a mensagem pregada. Portanto, ó Deus, nós nos colocamos em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir então o louvor com a equipe de louvor que gravou aqui um momento de adoração e logo em seguida voltaremos para a ministração da palavra. Vamos lá, todos juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Vamos todos adorar o nosso Deus. Todas as terras cantai ao Senhor.
Deus seja louvado, toda honra e glória ao nosso Pai. Eu convido os irmãos a abrirem, então, a carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 10. A NVI intitula A Armadura de Deus. Antes de ler, vamos apresentar o título da mensagem, que é: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E o subtítulo é Como obter vitórias nas lutas espirituais. Ok? Vamos ler então, acompanhe a leitura junto comigo aí. Efésios 6, eu lerei do versículos 10 ao versículo 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. A Deus toda a honra e glória. Estamos aqui diante desse texto belíssimo, que a carta é dividida em 6, ela tem 6 capítulos, dividida em 2 partes. A primeira dos 3 capítulos fala sobre a doutrina cristã, e a segunda parte fala sobre a conduta cristã. A carta vem falando, a partir do capítulo 4, sobre as questões nos relacionamentos, a conduta cristã nos relacionamentos. Fala com relação ao relacionamento na igreja, com relação ao relacionamento na comunidade, no trabalho, na família, conforme o pastor Jean pregou na semana passada. E agora nós temos aqui esse texto que vai trabalhar as questões da guerra espiritual, né, das hostes do mal. Então, nós precisamos ter a postura correta diante do mal iminente, do poder das trevas. E quando a gente estuda esse tipo de texto, que trata sobre guerra espiritual, a igreja, mesmo a igreja histórica, acaba indo para um dos polos, né? Nunca tendo a visão equilibrada. Mas certamente que há sim a visão equilibrada. Mas os polos que eu quero dizer é porque algumas veem os demônios em tudo, anulando inclusive o pecado do homem, a culpa do homem, né? A sua responsabilidade. E por outro lado, nós temos também outro polo, que é talvez a postura cética de que haja a influência do mal na vida da igreja, na vida dos crentes.
Então, uns creem demais, outros creem de menos. Acham que Satanás, na verdade, ele não tem como agir na esfera da igreja. Mas não é isso que nós percebemos nas Escrituras. Então nós precisamos ter uma visão adequada sobre a questão da ação de Satanás na igreja, no mundo, na vida dos crentes. Portanto, nós vamos então usar esse texto para tentar responder com ele mesmo como nós podemos obter vitórias nas lutas. Eu estou dizendo das lutas espirituais. Conquanto nós temos vitória garantida em Cristo Jesus, nós temos sim a responsabilidade de nos equipar, de nos adequar, de seguir os princípios, as orientações da palavra de Deus. O texto começa dizendo, finalmente, parece que é um ensino conclusivo sobre a questão de relacionamento, sobre a questão de conduta cristã, e por isso essa palavra finalmente, e logo em seguida o imperativo: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então esse indicativo mostra que se há um poder que nós devemos buscar, é o poder espiritual, nos fortalecendo em Deus, e certamente ele está falando dos meios da graça. E ele começa dizendo: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Então nós temos aí alguns comentaristas que vão dizer que ficar firmes é o tema central dessa perícope, é permanecer inabaláveis contra essas ciladas de Satanás, né? Parece que há no DNA do inimigo uma tendência em tentar fazer cair o cristão e preparar ciladas, né? Então ele já está julgado, ele já está condenado, mas ele está ativo, né? Nosso planeta está ativo, agindo, e nós precisamos permanecer firmes, fortalecidos no Senhor. Em seguida, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra seres humanos. E eu chamo a atenção dos irmãos porque é muito comum que uma das estratégias de Satanás, do inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja, um dos inimigos da igreja, a sua intenção é jogar um crente contra o outro. Então é muito comum, às vezes, nós ficarmos decepcionados com as pessoas, e Satanás tenta potencializar os erros uns dos outros, justamente para causar divisão no corpo de Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala claramente: a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra os poderes. A palavra aqui, potestades, fala de todos os espíritos malignos investidos de poder para agirem no mundo, para oprimirem os crentes, a igreja do Senhor Jesus. Então esses poderes, autoridades, dominadores do mundo das trevas, forças espirituais das regiões celestes, tudo isso fala de uma esfera espiritual, não de governos terrenos, embora o texto pareça dar essa conotação também. Mas aqui, irmãos, o texto trata de guerra espiritual, e nós precisamos entender que o apóstolo Paulo nos remete a essa realidade. Alguém disse que se Deus abrisse os nossos olhos, e por misericórdia e por amor não faz, mas se Ele abrisse os nossos olhos de forma que pudéssemos ver o espiritual, nós veríamos anjos do Senhor e demônios guerreando, e por nossa causa, nos protegendo, nos livrando. Seria algo aterrorizante, mas essa é a realidade.
Muitos nem imaginam que estão sofrendo investidas diabólicas, investidas satânicas, e às vezes não têm o devido discernimento para se aperceber que toda a confusão tem sido gerada pelo inimigo, e somente o amor, a misericórdia, o perdão recíproco, a oração, a busca de Deus é que pode então trazer de volta a paz ao seu lar, ao seu relacionamento e assim por diante. O apóstolo Paulo faz uma analogia como numa guerra, como lhe era comum a armadura, a palavra aqui é panóplia, que é um equipamento de guerra, e nesse equipamento ele enfatiza que precisa de todos os itens. Sim, porque um soldado que vai à guerra, ele precisa de proteger as partes vitais, ele precisa do capacete, ele precisa de uma espada, de um bom cinto para dar firmeza, sandálias dos pés, ou um calçado que ele não vai escorregar nas lutas. Então nós temos aqui um equipamento completo que o cristão ele precisa usar para que ele possa se manter firme nas lutas, né? O texto vai dizer resistir, para que possam vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mau e resistir e permanecer inabaláveis. Esse dia mau pode ser tanto aquele dia ruim, no dia das tribulações, e alguns teólogos nos remetem para esse dia mau, aquele dia que antecede a parousia, a volta de Jesus, aonde diante das lutas todas da nossa vida, nós estaremos firmes, esperando a volta do Senhor Jesus, inabaláveis, nós permanecemos nele, não é? Então, muito provavelmente ele fala sobre isso. Então nós temos aqui a proposta dessa armadura, esse equipamento completo, que tem aí o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho, o escudo da fé, que protege, né, das setas, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e ainda a orientação para que eles orem em Espírito, intercedam. Então nós temos aqui os símbolos dessa armadura representada pela verdade, que é o cinto, a integridade, que é a couraça da justiça, que protege as partes vitais, o testemunho cristão e também a evangelização, a prontidão do evangelho da paz, né? Os calçados, a fé, que é o escudo que protege contra o inimigo, essa confiança plena em Deus, que certamente só é dada por Deus, a certeza da salvação, que é o capacete, tendo a mente de Cristo, a palavra de Deus, que é a única arma ofensiva, é a palavra de Deus, bem usado com o Senhor Jesus na tentação. Está escrito, está escrito, está escrito. E ele diz aqui, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E diz ainda para interceder por todos os santos, porque a intercessão deve fazer parte da vida cristã. Nós temos aqui uma informação interessante, que esta oração não é uma oração onde nós tiramos um tempo para um momento de devoção pessoal, para estarmos na presença de Deus, e depois nós voltamos para as nossas obrigações, para os nossos compromissos, enfim, para nossas atividades. Não, a orientação aqui do apóstolo Paulo é que nós devemos orar no Espírito, trabalhando, estudando, conversando e orando em Espírito, e o texto vai dizer, em todas as ocasiões. E ele conclui então esse texto, deixando bem claro que ele precisava de oração, que a igreja de Éfeso, muito provavelmente Timóteo estava aqui à frente dessa igreja, deveria orar por ele, para que Deus lhe desse a mensagem, para que Deus lhe desse a autoridade, para que ele permanecesse em Cristo, olha que interessante, e para que ele tivesse a devida coragem para enfrentar as vicissitudes. Bom, a nossa proposta, como já dissemos no começo, é tentar responder aqui com o próprio texto
como que nós podemos obter a vitória na guerra espiritual que já está garantida em Cristo Jesus. Então eu proponho que nós vejamos aqui as 4 lições, as 4 orientações. Primeiro, obteremos vitórias na guerra espiritual, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Essa orientação, ela faz parte do primeiro parágrafo, ela inclui, penso que dois versículos, e aqui a primeira orientação do apóstolo Paulo é que não há nenhum nutriente que seja capaz de nos dar toda a imunidade possível para enfrentarmos as lutas espirituais, senão nos fortalecendo no Senhor. Porque de uma forma ou outra nós nos fortalecemos, às vezes até num ato impensável. É inerente ao homem se fortalecer na informação, se fortalecer financeiramente, se fortalecer intelectualmente, se fortalecer fisicamente, fortalecer-se em todas as áreas da sua vida. Mas aqui fica claro para nós cristãos que por intermédio do meio da graça, ou dos meios da graça, é que nós devemos nos fortalecer e estar firmes nesse poder que vem do Senhor. Os meios da graça é a leitura da palavra de Deus, é a oração, são os cultos públicos, são momentos de louvores, a própria comunhão entre os cristãos. Isso nos fortalece. O testemunho, dar testemunho, ouvir testemunho, isso nos edifica. Então nós devemos nos fortalecer no Senhor, sentir prazer nas coisas do Senhor. Isso nos fortalece, isso nos alimenta. Agora, por outro lado, se a nossa atividade ela é apenas secular, se nós estamos envolvidos apenas com compromissos que não têm absolutamente nada a ver com as coisas de Deus, nós vamos nos fragilizando, e quando chega o dia mau, quando chega aquele dia ruim, em meio às tribulações, em meio à ação satânica e diabólica contra nós, nós sucumbimos se não estivermos fortalecidos no Senhor e em seu forte poder. Então essa é a primeira orientação. Nós obteremos vitórias na guerra espiritual, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. A segunda lição: obteremos vitórias na guerra espiritual, reconhecendo quem é o nosso adversário. Bom, nesse parágrafo, ele é muito importante para nós. Ele é importante porque a ênfase do apóstolo Paulo é dizer o seguinte, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, né? Contra o mundo espiritual maligno, contra Satanás e seus anjos, obviamente caídos. Isso é importante de nós revermos aqui nesse texto, porque muitos perdem a comunhão com Deus, achando que o homem lhe fez mal e fica com ódio, age sem desprender-se de perdão, age na inimizade, e lamentavelmente às vezes até dentro da igreja, às vezes entre líderes, entre pastores. Mas o texto é bem claro. Parece que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, se percebam, Satanás está por trás de tudo isso, procurem a comunhão rapidamente, porque a nossa luta não é contra seres humanos, ainda mais as pessoas ímpias, pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não tiveram uma experiência de conversão, que não foram alcançadas pela graça. Essas pessoas são industriadas por Satanás,
elas são conduzidas pelo inimigo, e às vezes elas se levantam contra nós, e nós acabamos ficando cheios de ódio por essas pessoas. Mas não é bem assim. Nós devemos dispensar amor, misericórdia a essas pessoas que nos ofendem, e quanto mais então ao corpo de Cristo. É bem verdade, isso não anula o erro, o pecado de ninguém, mas nós precisamos reconhecer que esse é o objetivo de Satanás: dividir o corpo, trazer discórdia. Por isso, reconheça quem é o seu adversário. Reconheça isso. Às vezes, dentro de uma família, o marido e mulher estão vivendo em pé de guerra e não se aperceberam que o inimigo tem jogado um contra o outro. Falta perdão, falta misericórdia e falta renúncia para que possam viver bem, e assim entre filhos e pais, e assim por diante. Então, não permitem em seus atos, na sua vida, que o Senhor Deus faça parte da dinâmica da vida, nas orações, na comunhão, no culto doméstico, nas devocionais, enfim, em textos, sejam de vídeos, enfim, não permite que Deus faça parte do seu lar. Então vive em pé de guerra. Isso é um prato cheio para o inimigo das nossas almas. Nós precisamos então reconhecer quem realmente é o nosso adversário. A terceira lição: obteremos vitórias na guerra espiritual, nos equipando com a armadura de Deus. Bom, agora sim, nós chegamos talvez no ápice do texto, onde o apóstolo Paulo apresenta um equipamento para que o crente então ele possa usar para enfrentamento na guerra espiritual. Humanamente falando, não há nada que você possa fazer. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, pode ter toda a força, todo o recurso, todos os amigos, pode ter tudo ao seu redor. Mas guerra espiritual, ela é eminentemente espiritual, como diz, né? Não há como. Você precisa desse equipamento de Deus sem deixar nenhum deles que seja usado, né? Quando ele diz capacete, quando ele diz aqui, ele começa dizendo a questão da verdade, e o soldado ele precisa desse cinto para firmar-se, para fazer força, algo que segura a coluna, a estrutura do seu próprio corpo. Então, nós precisamos então ter a verdade como esse cinto, né, que nos fortalece. Então esse cinto, ele é o cinto da verdade. Então, se você é verdadeiro, age com verdade, mesmo que você sofra perdas, então Satanás ele não vai ter como investir contra você, porque você não usa de mentira, você não usa de engano, você é verdadeiro diante de si mesmo, diante das pessoas, diante de Deus sobretudo. Então é importante que nessa panóplia você tenha aí, nesse equipamento, nessa armadura toda, você tenha a verdade consigo. Depois a couraça da justiça, que ela protege as partes vitais, onde um golpe poderia ser fatal. E a analogia que ele faz aqui é da integridade. E na Bíblia nós veremos isso várias vezes. Você deve ser íntegro, inteiro, irrepreensível, né? Então, digno. Então nós precisamos buscar. Alguém diz que não basta ser íntegro, nós precisamos parecer íntegro. Então isso não diz respeito apenas a líderes, a pastores, mas a todos os cristãos. Nós precisamos ter essa couraça da justiça e da integridade. Com relação à analogia dos pés, ele vai dizendo sobre a prontidão do Evangelho da Paz,
O apóstolo Paulo vai dizer, aproveitando as oportunidades, né, de falar do amor de Deus, de testemunhar sobre o Evangelho. Então, a nossa vida já é uma mensagem, mas nós precisamos estar prontos para falar do amor de Deus, para falar pelo menos o que aconteceu na minha vida, o que mudou na minha vida. Depois nós temos na armadura o escudo da fé. Aquilo que nos protege é a confiança em Deus, porque Satanás ele vai lançar a seta do medo, seta do desespero, seta da ansiedade, seta de tantas preocupações. Mas se você confia em Deus, então as setas malignas não vão feri-la, porque o seu escudo é o escudo da fé, isto é, da plena confiança em Deus, e da qual temos falado da fé, falamos no domingo anterior. É uma fé diferenciada, aquela fé conferida pelo Senhor. Bom, seguindo aqui com o texto, nós temos aqui outro equipamento, que é o capacete da salvação, que é a certeza absoluta, a mente de Cristo, certeza absoluta que você é de Jesus, que você tem o Espírito de Deus, que você representa Deus, que você é um servo de Deus, que você é embaixador de Cristo. Então, tendo o capacete da salvação, é a certeza absoluta, e só a palavra de Deus é que vai te dar essa certeza. Nós lemos em Romanos, quando pregamos em Romanos 8, nós vamos perceber ali no texto que o Espírito Santo de Deus, ele confirma ao espírito do homem de que ele é salvo, de que ele é servo do Altíssimo, de que ele é cidadão dos céus, né? E finalmente nessa armadura nós temos aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, assim como o soldado precisa ter a sua espada afiada, a sua espada às mãos, precisa ter habilidade para usar a espada, né? Você precisa ter às mãos a palavra de Deus, conhecer bem a sua espada, a sua palavra, a sua Bíblia, e saber usar a sua Bíblia. Então, através da palavra de Deus, você tem uma arma ofensiva para enfrentar o inimigo, que muitas vezes será representado por pessoas, por gente, por seres humanos, para investir contra você. Então, nessa terceira lição, nós obteremos vitórias na guerra espiritual, nos equipando com a armadura de Deus. E finalmente, irmãos, uma ênfase na questão da oração. Obteremos vitórias na guerra espiritual, orando no Espírito e intercedendo pela igreja. O apóstolo diz: orem no Espírito todas as ocasiões, e orem também por mim. Então esse texto ele enfatiza que nós precisamos ter uma vida de oração, e é uma das tarefas mais difíceis para o cristão orar, estar na presença de Deus em oração. Se não for conduzido pelo Espírito de Deus, ele não vai ter êxito, por si mesmo ele não vai conseguir. Mas se você pedir a Deus que te faça uma pessoa de oração, uma pessoa que interceda, uma pessoa que ore, então ele vai conduzir você nesse ministério. É bem verdade que algumas pessoas que, se podemos dizer sobre esse dom, embora é uma tarefa de todo crente, mas que tem esse ministério, talvez a palavra ministério seja mais oportuna, de estar orando, de interceder, de ter essa preocupação. Conheci um irmão que ele tinha o hábito de fazer algumas viagens. Então ele fazia viagem, ia conhecer algumas cidades. Naquelas cidades ele orava, ele intercedia, e cidades, né, perto aqui da capital, ia conhecer, ia desenvolver esse ministério de intercessão, orar pelas pessoas, orar por quem ele conhecia, e orar pelas igrejas. Então era um desejo, que ele tinha um desafio, e pessoas dentro da igreja que tem esse ministério também bonito da intercessão.
nós precisamos orar, 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 e nós precisamos buscar a Deus, e nós precisamos exercitar nesse ministério, e precisa ser um hábito da nossa vida, uma vida de oração. Portanto, nós finalizamos aqui então essas 4 lições que vão responder sobre como nós podemos obter vitória nas lutas, né, nas lutas espirituais. Então, nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder, reconhecendo quem é realmente o nosso adversário, nos equipando da armadura de Deus e orando continuamente, né, tendo esse ministério de intercessão. Enfim, esse texto tão bonito, ele mostra claramente que nós estamos dia a dia sofrendo investidas do inimigo, de Satanás e seus anjos. Então nós precisamos nos fortalecer no Senhor, precisamos estar conscientes de tudo isso, não ter medo. Nós precisamos ter medo de Deus e consequentemente medo do pecado, mas essa conscientização de guerra espiritual é necessário que todo cristão tenha. Eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida espiritual, eu gostaria de orar pelos seus desafios espirituais, a fim de que Deus o fortaleça. Às vezes a gente está meio apático espiritualmente, meio distante de Deus, mesmo perto da igreja. Às vezes a gente acaba esquecendo de fazer as devocionais, a Bíblia fica distante da gente, a gente não tem vontade. Então, se você tem consciência da sua deficiência espiritual, da sua fragilidade espiritual, eu quero orar com você. Quero que você cubra a sua fronte, feche seus olhos e me acompanhe. Vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Graças nós te damos por esse texto tão precioso, que nos ensina as verdades sobre a guerra espiritual. Nós queremos rogar o teu perdão, a tua misericórdia, e, Senhor amado, nós queremos discernir, ó Deus, toda a investida do inimigo, a fim, ó Deus, de que nós possamos nos resguardar, nos proteger. Nos ajude com essa armadura, ó Deus, com este equipamento, a fim de que possamos permanecer firmes, inabaláveis. Nós intercedemos por todos os irmãos, amigos do Evangelho, todos que estão participando deste culto, em qualquer tempo, que nessa hora, em nome de Jesus, o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, ó Deus, e repreenda toda ação maligna, toda obra de Satanás, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos do seu entendimento e percebam, ó Deus, façam perceber, ó Deus, em que área que Satanás tem trabalhado em suas vidas para distanciá-los do Senhor. Então, dá-lhes, ó Deus, o discernimento devido, a compreensão devida. Ó Deus, obrigado, Deus, continue nos abençoando, nos santificando, ajuda, Deus, a nos envolvermos cada dia mais com o Senhor da obra, com a obra do Senhor, gastarmos tempo, investirmos as nossas forças para adorá-lo, para cumprir com os teus propósitos. Ó Deus, nos despede em paz, em segurança. Ó Deus, conceda a tua bênção para a nossa vida, nossa família, para a nossa igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estaremos agora encerrando com um louvor apresentado pelo grupo aqui que gravou um belo louvor. E neste momento de louvor e adoração, você terá a oportunidade de adorar ao nosso Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Então, um forte abraço, que Deus o abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.